E agora é hora de falar sobre um assunto que está preocupando os trabalhadores brasileiros: a proposta de reforma da Previdência. Confira mais informações na entrevista com o presidente do Proifes Federação. Nós estamos aqui com o professor Eduardo Rolim, que é presidente do Proifes Federação e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre a Previdência Social e a possível reforma. Olá, professor, obrigado pela presença. É sempre um prazer, estamos à disposição para conversar sobre o tema. Para começar, professor, como que a Previdência é financiada? E existe mesmo um rombo na Previdência? Na realidade, se a gente analisar o que diz a Constituição, não existe uma verba, uma rubrica de Previdência, existe de Seguridade Social. Na Seguridade Social está a Previdência, está a Assistência Social, está a Saúde. Então, como a Constituição determina que esta é a área que tem que ser financiada, ela determina também fontes de financiamento, que não incluem apenas as contribuições previdenciárias. E esse é o problema, o governo acaba contabilizando apenas o que entra e o que sai na Previdência, sem levar em conta as outras fontes de financiamento da Seguridade Social. Os estudos dos auditores fiscais da Receita, dos fiscais da Previdência, desculpe, eles, na sua associação, que é a Anfip, demonstram que, na realidade, existe um superávit dos recursos da Seguridade Social como um todo. O problema é que o governo prefere usar esses recursos que são superavitários para outros financiamentos que vêm, inclusive, em função da desvinculação das receitas da União, que retiram, na prática, dinheiro da Seguridade Social para financiar outras áreas, como principalmente pagamento de juros, etc. Então, na prática, se a gente for fazer apenas olhar o fluxo de caixa da Previdência, podemos até admitir, em função das mudanças etárias, em função de estarmos vivendo um momento de há pouco emprego, portanto, diminui a arrecadação previdenciária, poderia-se até encontrar contabilmente um déficit, mas na prática, na realidade, seguindo aquilo que diz a Constituição, a Seguridade Social no Brasil ela é superavitária, ou seja, não existe isso. Existe uma vontade do governo de pegar esses recursos que tem que ser para financiar a aposentadoria das pessoas mais pobres, os programas sociais, para financiar outros projetos, principalmente o pagamento para o mercado financeiro. Em relação a essa proposta de reforma da Previdência, o que ela prevê em relação ao trabalhador? É uma reforma muito perversa, porque, em primeiro lugar, ela muda as regras do jogo para quem já está no mercado de trabalho há muito tempo, inclusive. Pela primeira vez na história, temos uma reforma na Previdência que muda o cálculo da aposentadoria de alguém que já está trabalhando. Isso não aconteceu nas reformas anteriores, onde se mudou critérios, mas sempre para frente, preservando a vida das pessoas que já estavam. Essa reforma altera completamente, por exemplo, para homens que tenham menos de 50 anos, mesmo que eles tenham 20 anos de contribuição, eles acabam perdendo a aposentadoria da forma como eles tinham e passam a ter uma aposentadoria muito menor pela média. Pessoas que, inclusive, não têm nem como se preparar para isso, na medida que já têm uma idade mais avançada. Essa reforma prejudica fundamentalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis. É isso que a gente gosta sempre de salientar. E é importante que a sociedade se dê conta disso. Ela prejudica as mulheres ao fazer com que a aposentadoria dos homens e das mulheres se dê na mesma idade. Então, por exemplo, uma professora do ensino básico, aquela que todos nós tivemos quando estávamos na escola, ela terá que trabalhar 15 anos a mais. O seu tempo de contribuição até não muda, mas a idade muda 15 anos a mais, fazendo com que uma professora tenha que trabalhar com 65 anos, cuidando de meninos, 20, 30 meninos, numa escola primária, o que é algo absolutamente inaceitável. Da mesma forma, os professores de ensino básico, em geral, perdem a aposentadoria especial, que eles dão o direito de se aposentar 5 anos antes. E nós achamos que isso é justo, porque aqueles que trabalham com as crianças menores, na educação infantil, na educação fundamental, têm um desgaste que é muito superior aos demais. Há uma mudança muito radical nas pensões, que os servidores e trabalhadores vão deixar para os seus dependentes. E a gente não pode pensar que pensão é privilégio, não é. As pensões elas são uma forma de que as famílias se organizam, inclusive para permitir, por exemplo, que as esposas cuidem dos filhos, ou para garantir que uma renda continue subsistindo quando para a possibilidade de trabalhar das pessoas. E essa reforma faz com que as pensões diminuam para valores, inclusive, menores que o salário mínimo, porque ela tira da Constituição para as pensões a garantia de que o salário mínimo é o menor benefício previdenciário possível. Bom, professor, e em relação aos trabalhadores concursados, a aposentadoria deles também vai ser alterada por essa reforma?
é alterar a aposentadoria de todos, porque na realidade a ideia do governo é jogar todos numa regra única, o que em si até não é ruim. O problema não é esse, o problema é que a reforma dos trabalhadores do serviço público ela já foi feita, porque muito se diz que os trabalhadores que trabalham no serviço público são privilegiados em relação aos demais. Mas não se considera, por exemplo, que eles pagam uma contribuição que é bem maior, e desde 2004, já fazem 13 anos, não existe mais a possibilidade de aposentadorias integrais no serviço público, que é um dogma que tem por aí, que as pessoas dizem, não, no serviço público eu me aposento com aposentadoria integral. Isso não é verdade mais desde 2004. E todos aqueles que ingressaram depois de 2013, ou seja, 4 anos lá, esses têm o teto do regime geral, o teto do INSS, igualzinho como tem na iniciativa privada. O cálculo da média é feito da mesma forma que para a iniciativa privada. Então, não existe, na realidade, hoje, na prática, grandes diferenças entre os dois regimes. E o que faz a reforma? Ela pega todos aqueles que tinham aposentadorias anteriores e ignora, como eu já tinha falado antes, o fato das pessoas já contribuírem há muitos anos e traz para eles, se eles tiverem, por exemplo, menos de 50 anos, como no caso de homens, ou menos de 45 no caso de mulheres, jogam eles por uma regra geral onde o salário deles vai diminuir praticamente pela metade. E mesmo aqueles que são mais idosos, vamos dizer assim, né, 50 anos, para eles é criado um pedágio que para muitos, inclusive, vai fazer com que eles não consigam, aos 75 anos, que é o prazo máximo para estar no serviço público, cumprir todos os requisitos da aposentadoria, o que vai fazer com que lá com 75 a sua aposentadoria, de repente, seja muito menor do que aquela que ele já estava projetando. Então, a reforma atinge a todos, trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores do serviço público, com o mesmo grau de perversidade, eu diria, inclusive. Professor, para finalizar, bem rapidamente, como que está havendo a movimentação de sindicatos para que essa reforma não passe? Eu acho que é preciso, e é importante essa entrevista que nós estamos dando aqui, que a sociedade como um todo se convença de que essa reforma não vai fazer bem para ninguém. Não vai fazer bem para os servidores, porque vai lhes tirar direitos que eles têm até pelo concurso que fizeram. Não vai fazer bem para os trabalhadores em geral, porque vai lhes tirar a possibilidade, inclusive, de se aposentar. 70% dos aposentados, 70% dos trabalhadores rurais não conseguirão se aposentar. Ou seja, na prática, todos os brasileiros mais pobres, aqueles que dependem do trabalho para sobreviver, serão extremamente prejudicados. Isso é péssimo, inclusive, para a atividade econômica do país. Então, é preciso que todos se mobilizem. Nós, dos sindicatos, estamos, em primeiro lugar, tentando esclarecer as pessoas, tanto da nossa base como da sociedade em geral, e, obviamente, isso vai culminar com grandes manifestações nos estados onde os parlamentares vivem e também em Brasília, onde o Congresso Nacional vai votar, porque, afinal, é no Congresso que a gente tem que incidir. Mas o mais importante é isso, a população brasileira tem que entender que essa reforma não faz bem para o Brasil, vai fazer, na realidade, com que a gente permita que, na prática, o que aconteça é que grandes grupos privados se apropriem da previdência das pessoas. E isso é extremamente danoso para um país que pensa em crescer e sobreviver. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada.